Obrigada, quero desejar aí uma boa tarde a todas e a todos, a todes, sala e que estão também nos acompanhando, né, pelas redes da Universidade Estadual. Agradecer a reitoria, ao professor Idelbrando, a oportunidade de estarmos aqui fazendo esse debate, e dizer que a professora Sandra, também da diretoria da Sindues, estará nos acompanhando aqui com essas reflexões, né, com o debate, que a partir da audiência, da última audiência que tivemos com a reitoria, que estivéssemos aqui fazendo essas argumentações e dividindo essa responsabilidade, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, agradecer e desejar, né, que todos estejam bem de saúde, com suas famílias. A gente sabe que o momento é difícil, a cada dia a gente se surpreende muito, né, com a idade da Covid-19, e eu espero que todos estejam bem, né, e que a gente se solidariza com a dor, com as perdas, e com a nossa dor como brasileiros e brasileiras, que somos mais de 440 mil, né, famílias enlutadas. Eu gostaria de resgatar aí da fala do professor Idelbrando algumas questões, né, já sob uma perspectiva de como nós, da Sindues, temos recebido, né, essa demanda, principalmente a partir da categoria de professores, substitutos e professoras substitutos e substitutas e temporários, no sentido das suas condições de trabalho, desde que a pandemia, né, foi as casas e as nossas vidas, né? Então, essa situação, como bem lembrou o professor Idelbrando, ela é uma situação que já vem, né, desde 2020, que a emenda constitucional número 100, no estado de calamidade, de excepcionalidade, garantiu o direito de permanência dos professores temporários, né, em contrato por tempo determinado, das pressões e das lutas que fazíamos também, de saber como iríamos conduzir os processos de trabalho com ensino remoto para nós, desse contexto, e nas condições concretas de uma pandemia que nos alcançava frontalmente aqui, principalmente no norte. Então, a emenda constitucional número 100, ela garantiu nós temos professores que tiveram terminados em 2020 que estão com prorrogação até 31 de outubro, em algumas situações, porque houve uma prorrogação por um ano, né? Com o término da emenda constitucional, ainda em 2020, nós fizemos uma grande luta e um ato simbólico muito significativo, que trazia a dinâmica, né, de pensar como ficariam as condições de ensino-aprendizagem e as condições concretas de vida de professores que estavam nessa situação. E que para nós, o contingente era de 350, né, dentro de um contexto de professores que temos com 1.119, se não me falha a memória. Então, para nós, é um contingente muito expressivo de professores na condição de contratos, né, de contratos por tempo determinado, de contratos precarizados, que é assim que a gente reconhece e considera, né? Então, a gente fez aí uma luta, tendo em vista que nós não tínhamos delineado, inclusive, nenhuma situação de que as seleções poderiam acontecer, ainda estava tudo se organizando nesse contexto. Então, naquele momento, para nós, foi uma conquista, né, nós termos conquistado, a partir de uma articulação dentro da Assembleia Legislativa, com o líder do governo e com o gabinete do deputado Renato Rosendo, que defende as nossas causas, as causas trabalhistas, da classe trabalhadora, né, e da educação pública. Então, nós tivemos a conquista da emenda constitucional 103, e estivemos por diversas vezes fazendo essa articulação, construindo o caminho de discussão junto à reitoria, em audiências, e junto à assessoria jurídica também da Universidade Estadual e junto à assessoria jurídica da Sindues, né? Então, naquele momento, a gente entendeu como uma grande conquista a gente ter tido a emenda 103, a emenda constitucional 103,
que garantiu aí, a partir de uma interpretação do direito, né, que ela é uma interpretação aberta e posta em que os professores deveriam permanecer, né, com os contratos a partir das demandas das coordenações, e que essas demandas chegaram, né, para que os professores que estivessem com seus contratos finalizados no início do ano de 2021, nós tivéssemos aí até 31 de maio, que seria e com as observações necessárias das coordenações, entendendo as rupturas que estavam postas ou as interrupções postas dentro desse contexto, né? Em relação aos semestres. Então, nesse processo de debate, né, da continuidade das atividades, a gente vai ver aí que os semestres, e aí a gente já tem toda uma organização, né, e uma preocupação clara com movimentos postos aqui dentro da universidade, da concretização das seleções, que eram demandas de 2019, inclusive, né, das seleções para professores substitutos temporários, e aí a gente vai ter toda uma reconfiguração de debate com a categoria docente e com plenárias específicas com professores e professoras substitutas. Então, assim, são demandas que chegam a nós no sentido de preocupações, né, em relação aos atuais professores que estão numa condição de estar desempregados também, num contexto de pandemia, num contexto em que o prato, né, precisa de comida, e que a gente sabe que isso é uma situação concreta entre nós, assim como a gente precisa de vacina, a gente está precisando de comida, né? E então a gente discutiu também sobre os novos e as novas selecionadas, classificadas em seleção, que também nos procuraram no sentido de garantir esse direito. Então, aqui a gente está falando pelo direito e as condições de trabalho de professoras e professores que estão lado a lado conosco, nos nossos colegiados, fazendo a UES não parar e ter uma qualidade de ensino-aprendizagem. Então, a dimensão maior que nós resgatamos desse processo, né? E o que o parecer jurídico das... Travou? Acho que teve uma falha técnica, não é? Para mim está travado. Para mim está travado. Caiu a internet dela. Professora A fala dela para mim está Coloca travada. Deu uma parada, gente, aqui. Eu acho que é um problema de conexão aqui da Virgínia. Comunica pela saída. Tá? Voltou. É a conexão que a gente tem no dia a dia das nossas salas de aula, também aqui acontecendo, né, professor? Mas, como eu vinha dizendo, né, além das questões, né, do direito, nós temos claro no nosso parecer que parece evidente que a prorrogação, caso necessária para o atendimento da necessidade de serviço público, o deverá ser materializada até 31 de outubro de 2020, para todos os professores e professoras em atividade por ocasião da publicação da referida emenda. Então, a dinâmica e a dimensão do direito é interpretado aqui pela nossa assessoria jurídica como um direito de que esses professores e essas professoras teriam até o dia 31 de outubro, como prevê a emenda constitucional, um direito a permanecer, né, na sua condição de professores. Então, no debate em que nós fizemos, né, e que trazemos e construímos também com a reitoria, trazemos para cá, para apreciação desse colegiado, né, do órgão colegiado do CEP, que isso é um direito presumido, a garantia de que até outubro de 2021 os professores tivessem direito de permanecer com os seus contratos, né, prorrogar os seus contratos. Estivemos por várias vezes também solicitando da reitoria, da gestão superior da universidade, as demandas e a compreensão, né, de como estava previsto, diante do prazo de 31 de outubro, as contratações, né, de novos selecionados e de novas selecionadas, e a perspectiva de prorrogação dos contratos, como a gente prevê que é o prazo em que nós teríamos condições de organizar essa forma e esse processo
de prorrogação de contratos e de contratação de novos selecionados, né? A nossa preocupação com a perspectiva pedagógica, com a perspectiva de que nós tenhamos o ensino-aprendizagem sem maiores prejuízos, porque o ensino remoto por si, compreendemos que já é um grande prejuízo, até porque nem todos os nossos e as nossas estudantes têm condições de acompanhar pela série de questões que a gente já conhece, né? E a gente tem um processo, um contexto de pandemia, de uma tragédia humanitária. Então, a questão do direito à vida, do direito à sobrevivência, foi um aspecto que nós carregamos como uma bandeira, tendo em vista que nós temos professoras e professores que vão ficar desempregados nesse processo e que teriam um direito, a partir de uma constituição, de uma normatização, de uma emenda constitucional, garantir o seu direito de estar trabalhando de forma assegurada até 31 de outubro de 2021. Então, esse é um argumento que nos sensibiliza bastante, porque nós sabemos e temos depoimentos claros de pessoas que estão com família que morreu, parentes, pai, mãe, outros que estão hospitalizados, entubados e outros que estão se recuperando da Covid, mas sabendo das consequências, das sequelas que deixa. Então, são questões que a gente traz também como esses argumentos, porque nós não somos só técnica, nós não somos letra morta de muitos dos aspectos da escrita jurídica, nós somos pessoas, né? Nós somos indivíduos, nós somos homens e mulheres que vivemos o nosso trabalho. Nós somos classe trabalhadora e que vendemos a nossa força de trabalho. E essa é uma questão que a gente traz também para o processo e para o contexto da análise, né? E também, a partir disso, né, eu vou até dividir minha fala com a professora Sandra, mas eu acho que eu estou me prorrogando demais, me prolongando demais, desculpa, de que a partir desse direito e a partir da emenda constitucional 110, tivemos a 100, 103 e a 110, atualmente estaríamos aí preocupadas com esse contingente de professores que vão estar fechando seus contratos, que sabemos, a partir da informação da reitoria, que desses 43 que vão encerrar em contratos, nós já temos pedidos de 29 que estarão sendo prorrogados seus contratos por pedido das coordenações. E temos um contingente de julho, de setembro e de outubro, que estariam dentro da emenda constitucional, que vão estar também com seus contratos vencidos. Possivelmente em torno de mais de 100 desses professores e dessas professoras. Então, o que é que a Cindy-US propõe nesse contexto, né? Diante de uma situação concreta que não tivemos condições de ofertar todas as disciplinas do semestre vigente, que é o semestre 2020.2. Nós estamos falando de construir a possibilidade de ter disciplinas propostas para estudantes que estão nessa expectativa, porque não tiveram essa oferta normal, né, no semestre 2020.2, e que teremos esses professores e essas professoras que poderiam estar assumindo essas disciplinas, porque concluíram agora, em 31 de maio, de uma forma especial, o semestre 2020.1, tá? Então, a nossa proposta, inclusive, que discutimos isso junto com os professores por diversos momentos de plenárias com assessoria jurídica, de plenárias com a reitoria e na Assembleia Docente que realizamos no dia 13, né? Então, a nossa proposta é de que a gente possa ter a implementação de disciplinas do semestre 2020.2 para que não foram ofertadas, né? Em função dessa particularidade que está imposta pelo trabalho remoto, né? No semestre que a gente está em andamento, e que elas não puderam ser ofertadas. Então, a gente sugere, a gente propõe que sejam cumpridas entre junho e outubro, até outubro de 2021, né, garantindo esse exercício da atividade acadêmica em período normal, um período que a gente entende como de aproveitamento no contexto tanto do ensino como da aprendizagem dos estudantes, e que isso possibilite a contratação, a prorrogação dos contratos por um igual período, né? Então,
essa em síntese, é a nossa proposta, considerando todos esses argumentos. E, para fechar, eu gostaria de dizer que nós estamos em plena luta em defesa da educação pública. Né? O professor Idelbrando, inclusive, esteve conosco também no dia 19, fazendo seu depoimento em defesa da educação pública contra o PL 5595, que quer tornar a educação um serviço essencial, mas a educação é um direito fundamental, né? E que isso tem uma questão muito séria, política, dentro de um governo, que a gente reconhece como um governo que não defende a classe trabalhadora, não só isso, né? É um governo que tem uma proposta mesmo de um projeto de morte, que é isso que está acontecendo conosco. É um governo que a gente não tem medo de dizer, é um governo genocida, e é um governo que a gente está dizendo que basta dele. Então, a gente quer reiterar a necessidade da gente lutar, todos nós, essas pessoas todas que hoje constroem e são responsáveis pela gestão da Universidade Estadual, como tantos outros companheiros e companheiras que estão nesses cargos de gestão e que estão no dia a dia da construção da universidade. É necessário, é prioritário a gente ter concurso público para efetivo já. Abrir esse concurso público em 2021. Essa é a nossa necessidade, porque senão nós vamos estar o tempo todo trazendo essas questões que são de precarização extrema do trabalho. Já tem 2 concursos públicos dentro do governo do Estado que foram publicados com editais e as universidades estaduais não estão sequer sendo chamadas para estarem implantando conosco a mesa setorial de negociação para discutir reposição salarial, para discutir campanha salarial e para discutir concurso público fundamental, para que a gente não precise estar nesses espaços gestando a precarização da precarização. Então, a gente quer fechar dizendo, né, que a educação precisa resistir. Vacina, pão, saúde, educação, fora Bolsonaro e Mourão. E eu passo a palavra para a minha companheira Sandra para fazer argumentos mais necessários. Seu microfone, Sandrinha, está sem... Bom, Virgínia, eu acho que Virgínia já deu o recado, explicou todo o processo. Agradecemos aqui a audiência de todos, agradecemos aí o diálogo estabelecido pelo professor Idelbrando, pelo professor Dácio, né? Muito importante a gente construir coletivamente no diálogo, pensando o contexto, né, o conjunto da nossa universidade, o contexto que nós estamos, né, o contexto ímpar, né, e ainda todos esses desdobramentos que eles trazem. Mas eu quero que Virgínia falou muito bem de todo o processo, né, de que nós nos pautamos também numa nota técnica da nossa assessoria jurídica e na justeza, né, na justeza do pleito, em termos de termos, né, conosco os colegas que ficarão fatalmente numa situação muito difícil de desemprego, ainda sem nós termos no horizonte o concurso, né, concurso para efetivo, pelo qual todos estamos empenhados, né? Já havia indicativos até do número de vagas, levantamento, né? Antes da pandemia, né? Junto a colegiados e tudo ficou em suspenso e, como Virgínia falou, é urgente que nós retomemos. Então, acho que a gente pode, né, dar prosseguimento às colocações e estamos aqui para dar prosseguimento também nessas colocações ao diálogo, caso seja necessário, né? Só reafirmar que pode parecer, não é? Tudo que é diferente, que implica numa mudança, muitas vezes nos mobiliza. Provavelmente a gente não muda se a gente não se mobilizar, não é? A pensar em outras formas de realização. Mas eu acho que nós temos sido muito efetivos na universidade nesse diálogo, né? Sempre que necessário pensar, né, em possibilidades que tenham como princípio, né, a humanização, a justiça, né, o direito, né, principalmente falando dos nossos colegas. Então, que a gente, né, possa, a partir desses princípios também,
não nos atermos somente às questões que já estão dadas, né? Mas que a gente possa também pensar possibilidades, não é? Então, nesse sentido, eu acho que a reitoria abriu um importante espaço para isso, e o próprio professor Idelbrandt nos assegurou que, imediatamente, esses 43 professores não oneram, não é, a folha para além do que já é permitido, nem também o número de contratos, né? Então, estou falando dos mais imediatos, porque são eles que, nesse momento, né, estão já continuar ou não, né? Como a Virgínia falou, 29, nenhum momento nós nos negamos, né, a ouvir também todo os argumentos da própria universidade, né? As coordenações têm, e a universidade tem o direito de decidir, né, sobre o processo. E a partir daí a gente queria conclamar a todos e a todas pensarmos possibilidades, né, para que esses colegas, que as coordenações, exercendo o seu direito discricionário, como a universidade tem esse direito e nós reconhecemos plenamente, pudéssemos pensar nos professores terminarem essas disciplinas dentro do prazo que a emenda constitucional garante, até 31 de outubro. Obrigada.